E aí eu fui aos Estados Unidos. Foi bênção na minha vida, claro. Mas eu achei que era uma coisa, olha aqui para mim agora. E o Senhor queria muito falar comigo sozinha. E aí o meu dinheiro acabou, obviamente, eu estava lá nos Estados Unidos. O trabalho que eu fui fazer foi levantar fundos para esta igreja e nós conseguimos, graças a Deus. Mas eu precisava me manter. O que eu fui fazer? Trabalhar. Mas, lembrando que eu não sabia o inglês, eu fui trabalhar limpando casa. A primeira casa eu fiquei maravilhada, gente. A casa era linda, maravilhosa. A segunda também. A terceira eu falei, peraí. Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não estou falando que isso não é um trabalho bom, viu, gente? É um trabalho honroso, honesto. Não é isso que eu estou dizendo. Mas aí eu parei e falei para Deus, Deus, mas eu estudei tanto. Eu fiz faculdade de letras, eu fiz faculdade de pedagogia, eu fiz pós-graduação. Gente, o que o Senhor quer falar comigo? E aí Deus falou assim, senta que eu vou falar. Preciso de uma serva, não de uma gerente. Preciso de uma pessoa que vai ajudar o meu servo. Não mandar na igreja ou mandar nele, mas uma pessoa que vai ajudá-lo. Eu escutei tudo isso que vocês estão ouvindo. E eu chorei muito. Muito. Eu não tinha com quem conversar. Era eu e Deus, porque as outras pessoas eu não sabia mesmo. E aí eu me lembro que... Falei, tá bom. O Senhor quer me tratar, o Senhor quer falar comigo? Pode falar. Todas as mensagens que eu escutava nas igrejas que eu ia, porque eu fui em várias. Lembra que eu fui buscar recurso para esta casa? Porque foram os americanos que construíram essa casa. Todas as igrejas que eu ia, americanas ou brasileiras, a mensagem era Josué 6. O meu servo... Não, Josué 1. O meu servo Moisés é morto. E você, Josué, levanta, que o meu servo Moisés é morto, e você vai ajudar a passar esse povo do Jordão. E aí escutei uma vez, não entendi, escutei de novo, falei, nossa gente, escutei pela terceira vez, virei para minha irmã, falei para minha irmã assim, gente, esse povo só prega isso aqui, ou é impressão minha? Ela falou assim, também não estou entendendo não, falei, então a conversa é comigo. Aí eu fiz a seguinte oração, falei, Deus, eu vou ajudar meu marido. Mas o Senhor não leva ele não. Porque o Moisés aí morreu. E graças a Deus meu marido está bem. Está aí uma bênção. E eu estou aqui para ajudá-lo. A outra vez que Deus falou comigo numa viagem foi lá na Lagoinha. Em 2005. Eu me lembro que eu fui num congresso. No Diante do Trono. Cheguei lá, gente. E esse povo não parava de orar. E orava. No começo até gostei de orar, depois eu já não aguentava mais. Doía meu joelho, doía meu braço. Falei, gente, quando vai começar esse congresso? Aí Deus falou comigo, já começou o congresso. É você que tem que orar mais. Oh, Deus, fala comigo. E aí, quando eu voltei para Rio Preto, o Márcio me chamou, olha, eu estava pensando, você poderia assumir a intercessão da igreja. Eu já sei, Deus estava me ensinando lá em BH. Como que eu tinha que fazer. Não era só orar no meu quarto, não era só orar nas vigílias, mas o Senhor estava me ensinando a orar, a fazer o que eu fiz hoje. Que todas as vezes que eu via o povo lá orando lá na frente, clamando e clamando, e eu falei, gente, acho que o meu serviço é esse. E no Ceará não foi diferente, gente. Eu já tinha até me esquecido que Deus falava quando a gente viaja, quando eu viajo. E eu cheguei lá, eu até anotei aqui o nome de algumas pessoas, eu preciso agradecer, gente. A Ana, a Adriana, o Lessa, a Thelma, o Alisson, do Carmo, Carmen Helena, Antônio, Hiroko e a Bidora. Essas pessoas nos trataram com muita generosidade. Eu achava que eu já estava no ponto de uma pessoa generosa. Mas quando eu cheguei lá, que eu vi o jeito daquelas pessoas, eu chorei muito. Pessoas bem-sucedidas, concursadas, não fazem bonito com o dinheiro dos outros, não, é com o dinheiro deles. Eu fiquei assim, pera,
E aí a pessoa ia comprar alguma coisa para dar de presente para outra, não era simplesmente um presentinho. Ela lia aqui, porque a pessoa quer abençoar, e a gente faz assim, além de dar, vou comprar isso aqui mesmo. Não, a pessoa pegava e falava assim, peraí, deixa eu ver se fulano vai gostar, porque ele tem uma certa idade e ele não pode comer tal coisa. Estou aqui parafraseando a situação. Fulano vai gostar. Então realmente queria agradar a pessoa. Não é qualquer coisa. E Deus falou muito ao meu coração. Eu falei, já entendi. E a pessoa saía de casa, a Ana saía da casa dela. Olha que interessante. E ela falava assim, vamos, Margarete, comigo. E eu chegava lá e assistia outra generosidade. Ela é uma enfermeira. Ela é especializada... Como chama aquelas feridas, escara? Quando a pessoa fica muito deitada, gente? É isso, né? E ela é especializada nisso. E muitas vezes o SUS não dava essa pomada caríssima, porque é um tratamento. E ela comprava do bolso dela. E eu ficava assim, gente, Senhor, o que o Senhor está me ensinando aqui? O que o Senhor quer me mostrar aqui? E eu aprendi que generosidade não é caridade. Caridade é o que sobra. Generosidade é quando você não tem, eu vou te abençoar e passa o cartão, porque assim como Deus proveu as suas coisas, Ele vai prover a sua generosidade. Claro, João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto, de tal maneira que deu generosidade. E eu fui pesquisar sobre generosidade. Não tem nada a ver com caridade. Não tem nada a ver com você dar uma esmola assim, tirar uma selfie. Até porque Jesus, ele condena isso lá em Mateus 6. Quando você fizer algo para as pessoas, não vai assoltando aí, tocando trombeta. Porque se você já foi reconhecido pelos homens, seu galardão já veio. Mas aquele que faz a generosidade quieto. As pessoas podem até te elogiar. As pessoas te elogiar. Você não. Você viu como eu sou generoso? Você viu como eu sou bondoso? Não, isso daí não. Aí você já teve o seu galardão. Mas a Bíblia diz, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará, ao fim do versículo, publicamente. Isso chama-se generosidade. Aqui no caso, em Mateus 6, a pessoa está se promovendo, né, gente? Você está vendo como eu sou bom? Você está vendo como eu tenho um coração puro? Não é isso que o Senhor queria nos ensinar. Por isso, generosidade, eu vou te ler o que é a definição. É a pessoa que é capaz de deixar de lado os seus próprios interesses para ajudar uma outra pessoa. Para que quem tem bons sentimentos, bom caráter, olha só, estamos vivendo um tempo onde as pessoas precisam ver a luz de Cristo e que brilhe a sua luz diante dos homens, não é? A seu brilho pode ser mostrado através da sua generosidade. Quantas pessoas estão com Covid hoje? Não vá visitar, não estou dizendo isso. Mas você pode fazer o que fizeram no portão da minha casa. Deixar o lanche do McDonald's, deixaram cartinha lá para mim, cantaram música, né, Maria Eduarda? Para mim. Foi isso? Deixaram almoço. Generosidade. Nos abençoaram. Me abençoou. Hoje o mundo está carente, vivendo tantas coisas. Um exercício muito bom é você ligar para uma pessoa e dizer para ela, estou orando por você. Mas não só isso, o que eu posso fazer para te ajudar? Sei que você está vivendo um luto. Sei que você está passando por problemas de isolamento. A generosidade precisa da igreja, precisa estar em evidência. A pergunta é, você é uma pessoa generosa? Nos últimos 7 dias, na última semana, faz uma reunião com você mesma aí, pensa. Qual foi a generosidade que você fez? Não estou dizendo da sua obrigação, porque obrigação, eu faço com meus filhos. Tem coisa que é obrigação, tem coisa que não. Mas estou dizendo que vai além do que você pode fazer. Algo que surpreende. Eu fui surpreendida lá no Ceará. Pessoas que saíam das suas casas e falavam, eu vim fazer um peixe para você. Muitas vezes a generosidade não custa nada. Você sabia que o hábito de escutar é uma generosidade? Eu vou lá escutar fulano. Essa habilidade da escutativa é uma generosidade.
Aí vou lá escutar fulano. Nossa, ele fala, hein? Mas ele está precisando falar. Você está sendo generoso. Olha o que diz lá em Gálatas 5, 19 e 21. Pode abrir comigo. Lá em Gálatas, não nos dá uma lista de coisas, não as coisas que nos mostram pessoas generosas. É uma lista das obras da carne. E nós temos que aprender que a generosidade não está nessa lista, gente. A nossa carne não quer ser generoso. Pega um doce de uma criança pequena e faz ela dividir. Ela vai chorar. Até ela aprender a desenvolver essa habilidade de generosidade. Ela não quer dividir brinquedo. Porque é um hábito, nós precisamos desenvolver essa habilidade. Gálatas diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. Você sabia que o egoísmo é o oposto da generosidade? Acha que eu vou dar para ele? Gente, nem eu tenho. Acha que eu vou fazer isso para fulano? Nem eu estou comprando nada para mim com essa crise. Mas a pessoa pega o celular e está lá tirando selfie, tirando foto. Nós estamos vivendo uma era, gente, onde todo mundo quer mostrar quem ela é. O eu está em evidência. Sempre o eu. O que eu como, tá tudo no Instagram. Não entendo por que tem que mostrar a comida, mas estão mostrando todo mundo a comida. Mostra todo mundo também aonde ela está e aquela coisa. É legal a gente mostrar, mas isso não pode ser o rumo da sua vida. O egoísmo é o oposto da generosidade. E está aqui como as obras da carne. Ninguém precisa aprender a ser egoísta. Mas a generosidade de ir na casa de uma pessoa e vir fazer uma comida para você. Vim aqui te abençoar hoje. Gente, generosidade nem sempre custa dinheiro. Você sabe que generosidade não é caridade. Caridade você abre o seu guarda-roupa para que caiba mais coisa, então você dá. Só que a generosidade você abre o seu coração para abençoar. Muitas vezes ninguém vai ficar sabendo. E aí, dissensões, facções, inveja, embriaguez, e a lista segue. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino. Então eu preciso, quando eu sou generoso, estou manifestando a glória de Deus em mim. As pessoas estão vendo Deus em nós. Vim aqui para conversar com você. O que está acontecendo? Porque haverá homens amantes de si. Isso está lá em 2 Timóteo 3:2. 2 Timóteo 3:2 diz assim: porque haverá homens amantes de si. Para que eu vou ajudar? Gente, estamos vivendo esse tempo de Covid, tanta coisa acontecendo. Eu preciso me cuidar, eu preciso guardar meu dinheiro. Avarentos, o oposto de generosidade. Presunçosos, acha que precisa. Soberbo, acha, gente, eu preciso pensar em mim. O oposto de generosidade. Blasfemos, desobedientes de pais, ingratos. Nós precisamos ser generosos. A generosidade abençoa tantas pessoas. Você não faz noção. Você não tem noção. E aí eu coloquei alguns pontos. Você já pensou se Deus falasse para você e para mim: ai, gente, já te dei misericórdia ontem. O que você fez com a misericórdia? Que você está precisando de novo dela? Mas nós não temos assim um Deus. Temos um Deus que dá deliberadamente misericórdia, amor. Não é? Mas eu separei quatro coisas, 4 pontos, porque nós devemos ser generosos. 4. Primeiro, quando somos generosos, estamos sendo parecidos com Deus. Nós podemos até aprender a falarmos para Deus: Deus, me ensina a não cuidar só de mim. Me ensina, Senhor. Eu não quero ser só caridoso, porque isso nem os que te conhecem já fazem. Mas eu quero ser generoso, porque o Senhor foi tão generoso que o Senhor deu algo muito importante, que foi Jesus. 2, a psicologia nos ensina o poder da generosidade, gente.
Uma criança de 19 meses, 1 ano e meio mais ou menos, se você já ensinou ela a ser generosa, ela vai dividir comida, ela vai dividir brinquedo. Ela já está desenvolvendo a capacidade de ser generosa. Repartir comida. Já viu aquelas crianças? Quando derruba alguma coisa no chão, você derruba, a criança vai e te dá, já está generosa. Está aprendendo. 3. Você sabia que veteranos de guerra, aqueles mutilados, perdendo perna ou braço, você sabia que quando eles estão no momentos de generosidade, já foi feita uma pesquisa, eles conseguem se esquecer desses pensamentos de pós-guerra, de guerra. Porque fala que a generosidade tira o estresse deles. Tira aquele sentimento, aqueles pensamentos sórdidos de guerra. Esses veteranos foram tratados sendo generosos. 4. Em momentos de adversidade, pense e pratique a generosidade, pois ela é uma grande aliada contra o estresse, contra a tristeza. A generosidade é uma força de caráter que está disponível em qualquer pessoa. Essa ferramenta aumenta o nosso nível de felicidade e coloca os nossos valores aprendidos por Deus em movimento. Você sabia que a generosidade nem sempre está ligada ao dinheiro? Perceber a necessidade alheia está longe de ser obrigação, está longe de custar dinheiro, está longe de ser, eu já fiz semana passada, eu vou fazer de novo. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em João 12, 6. Nós vamos ver Jesus ensinando os seus discípulos a serem generosos. E ele faz isso na segunda multiplicação dos pães. Olha que interessante. João 12, de 1 a 6. Diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa. Então Maria, tomando um arratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa de cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não vendeu este unguento por 300 dinheiro e não deu aos pobres? Olha só o que Judas está falando aqui. Nós estamos falando do Judas, aquele que traz Jesus mesmo. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está pensando. Por que Jesus não fez algo aos pobres? Por que não fez caridade? Só que Judas estava falando de algo para fazer com o dinheiro dos outros, não com o dinheiro dele. É muito fácil a gente dar ordem para o dinheiro dos outros e fazer bonito com o dinheiro dos outros. Porque, na verdade, Judas não era uma pessoa generosa. Se a gente analisar aqui e observar, Judas era um ladrão. Então é muito fácil a gente ser generoso com o dinheiro dos outros. Por que não faz isso? Ou então você olha uma pessoa que tem dinheiro, você fala assim, também, gente, olha o tanto que ele tem de dinheiro. Ele tem mais a que fazer mesmo. Mas olha que interessante. Deus não sabia quem Judas era? Sabia? Por que deu o cargo para ele de tesoureiro? Porque muitas vezes o Senhor nos coloca para fazer algo, para nós aprendermos com aquilo que Ele nos colocou para fazer. Ele estava dando uma chance para Judas. Mas Judas não entendeu. E quantas vezes nós não sabemos fazer algo, a gente sabe, a gente se conhece, a gente vive em reunião com a gente mesmo. A gente vive numa conferência com a gente mesmo, é ou não é? Eu sei que eu não sou desse jeito, que eu preciso melhorar. Mas o Senhor vai nos colocar para fazer algo que nós vamos aprender. Vamos aprender. Agora nós vamos na segunda multiplicação dos pães. Abra sua Bíblia em Marcos 8, de 1 a 21. Aqui nós aprendemos que os discípulos estavam com Jesus. Jesus estava ensinando os seus discípulos a serem generosos. A gente sabe da primeira multiplicação dos pães, que haviam 5 pães e 2 peixinhos, que Jesus não quis dispensar a multidão,
porque eles iam passar mal no meio do caminho. Já fazia muito tempo que eles estavam seguindo Jesus. Foi um milagre daqueles, né, gente? Vamos combinar. Jesus levanta o pão lá, os peixes, e dá graça. E depois o milagre vem. A gente aprende com isso que uma pessoa grata vai ver o milagre. Mas eu não vou falar de gratidão hoje. E aí, a gente sabe da história que voltam 12 cestos cheios de pedaços de pão de sobra. Então a gente aprende o que com isso? Cada discípulo voltou com um cesto cheio. Voltaram 12. Mas dessa vez foi diferente. Não voltaram 12. Voltaram 7. E os mesmos discípulos que estavam na primeira multiplicação, estavam na segunda, porque Jesus estava ensinando a multidão, estava ensinando os discípulos, estava ensinando todo mundo, porque tinha muita coisa para fazer, tinha só 3 anos para ficar na terra. Então tudo era tempo de aprendizado, tudo dava uma pregação. Tudo Jesus estava ensinando. Passava perto de um lugar, ai gente, olha, porque isso, perto da figueira, e já explicava, e tudo ele tinha que falar. Só tinha 3 anos. E aí, vamos ler comigo. Está lá em Marcos 8, de 1 a 21, que diz assim: naqueles dias, outra vez, se reuniu em grande multidão. Mas esse outra vez aqui não é porque era multidão, gente. Multidão estava sempre. É porque outra vez iria acontecer algo que já aconteceu. E não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente. Porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos responderam. Presta atenção nessa parte. Os seus discípulos que andavam com ele, caminhavam com ele, assim como nós. Olha o que eles falaram para Jesus. Donde, porém, alguém fartá-los de pão neste deserto? Gente, eles estavam falando com o maior milagreiro. Eles estavam falando de alguém que eles já tinham visto fazer um milagre. Eles poderiam falar: Jesus, faz de novo aquilo lá que o Senhor fez com os pães. Faz de novo, Senhor. A gente sabe que o Senhor é capaz. Igual a gente orou aqui. A gente sabe do que Deus é capaz. Eles poderiam falar para Jesus: nós conhecemos o seu poder. Nós já assistimos o que o Senhor fez. Com 5 pães e 2 peixes. Faz de novo, Senhor. Mas a gente vê que não foi isso. Olha que pergunta, gente. Alguém que já estava andando com Jesus, já estava na escola de Jesus, poderia falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Quer que eu vou correndo atrás de alguns pães, algumas coisas, como de fato foram? Mas já podiam esperar a multiplicação, assistiram. E quantas vezes você e eu já assistimos coisas que o Senhor fez? E aí a gente fala para Deus: e aí, como é que vai ser agora? E Jesus lhe perguntou, no versículo 5, quantos pães tende? Eles responderam: 7. A primeira vez eram 5 pães e 2 peixes. A segunda vez eram 7 pães. Mas depois, se a gente continuar lendo, vai ter peixe também. E ordenou ao povo que se assentassem no chão, como foi da primeira vez. E tomando 7 pães, partiu e após tendo dado graça, aprende, gente, a pessoa que tem gratidão no coração, que é a pregação do dia 31, ela vai ver o milagre. E tendo dado graça e agradecendo, sendo grato, olha só. E deu aos seus discípulos para que estes os distribuindo, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos. E abençoando-os, mandou que eles igualmente fossem distribuídos. Comeram, se fartaram e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Por que dessa vez sobrou só 7? Não é o mesmo Jesus? Será que 5? Porque 7 mais 5 dá 12? Será que 5 deles não estavam entendendo o que estava acontecendo? E muitas vezes isso acontece com a gente. Você sabe do que Deus é capaz. Você sabe que Ele é capaz de multiplicar, como Ele já multiplicou na sua casa. E muitas vezes eu retenho o que tem na minha mão, a generosidade que eu poderia fazer na vida de alguém. E aí eu deixo de ser abençoado.
eu deixo de ser abençoado. E aí, no versículo 9, cerca de 4.000 pessoas, então, cerca de 4.000 pessoas se alimentaram, então Jesus o despediu. 4.000 homens, viu, gente? Não é 4.000 pessoas, não. Porque ali as mulheres não eram contadas, as crianças e tal. Então, era muita gente, muita gente. Tendo em conta que ninguém tinha um filho só, como nos dias de hoje. A gente sabe que a maioria dos patriarcas aí tinha 12. Então, vamos colocar aí mais ou menos que cada um tinha 5. Era um bando de gente. Umas 20.000 pessoas. Muita gente. Todos eles foram alimentados. Ora, no versículo 14, vai lá para o 14 comigo agora. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um pão. Então, pera. Quando Jesus perguntou lá atrás, quantos pães tem? O que eles responderam? Peraí, nós vamos fazer a contagem aqui. Contaram, pegaram o pão dos outros, mas não pegou o pão deles que estava no barco. Ninguém lembrou do pão deles que estava no barco? Então é mais fácil fazer generosidade com as coisas dos outros. É mais fácil. Tem um monte de gente fazendo, tem um monte de gente dando. Uma vez uma pessoa me disse assim, Marga, por que nós vamos fazer chá de bebê pra fulana? Falei, porque ela vai ganhar bebê. Mas você não viu no Face dela? A empresa que ela trabalha fez um chá maravilhoso. Falei, glória a Deus. A igreja que essa pessoa faz parte vai fazer um chá muito melhor, porque nós somos a igreja de Cristo. Eu estou tendo a oportunidade de ser generoso. E eu não vou ser. Porque o outro já fez. O outro vai ser abençoado e eu não. Continuando. No versículo 15. Preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si. Que não temos pão. E eles discorriam entre si, eles falavam entre eles, é que nós não temos, é que nós não podemos fazer, Senhor. Já estão fazendo, para que eu vou fazer? Deixa para os ricos fazerem. Jesus, percebendo-los, lhes perguntou, por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes. Tendes o coração endurecido. Gente, vocês não estão entendendo, ele falou para ele. Por que vocês estão falando isso para mim? Vocês sabem do que eu sou capaz? Eu sei que vocês tinham um pão lá no barco. Vocês só lembraram de pegar o pão dos outros e o pão de vocês. Será que aqueles 5 lá que não voltaram com o cesto cheio, não são os 5 que sabiam do pão que estava lá no barco? E aí, eu não vejo Jesus bonzinho aqui não, viu? Estou vendo um Jesus bravo aqui. Indignado, já tinha feito a primeira multiplicação, já tinha feito a segunda multiplicação, aí continuaram com Jesus no caminho, no mesmo período, aí descobre que tem um pão no barco. E Jesus fica indignado, tendes o coração endurecido, versículo 18, tendo olhos e não vedes, e tendo ouvidos e não ouves, não vos lembrais de quando parti 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Está no versículo 19 isso. Responderam eles, 12. Versículo 20. E de quando partiu 7 pães para 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 7. Ao que lhes disse Jesus, não compreenderam ainda? Olha, a Bíblia diz lá em Hebreus 11:4, pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovado a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por isso, por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. O que ele ofereceu a Deus, o que Abel ofereceu a Deus, mesmo depois de morto, ainda estamos falando sobre isso. A generosidade está no coração de Deus. Não está naquela lista lá que nós lemos das obras da carne, porque é o oposto. Então, a generosidade é algo que deve ser desenvolvido em nós. Deve ser praticado em nós. Olha só, a graça nos permite isso. Quando eu leio
Olha só. Quando eu leio aqui em... Deixa eu olhar. Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. Olha só o tempo que nós estamos vivendo. Isso está em Atos 20, 35. Vou ler de novo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aqui não está falando assim, gente, é melhor os ricos darem. É melhor, deixa para os ricos darem. É para nós, os seus filhos. E olha, tem um outro versículo de Provérbios que eu quero ler para você, que você vai ficar impressionado. Provérbios 11, 25 diz assim: a alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. E aquele que atende também será atendido. A alma generosa prosperará. Uma vez eu disse para uma pessoa assim: será que não é para você me abençoar não, para eu fazer missões? Eu estou sem dinheiro. Mas gente, não espere para ter dinheiro. Isso, a caridade é assim. Faça pela fé. Uma vez uma pessoa disse para mim assim: olha, Deus mandou eu te pagar um negócio assim, mas olha, eu não tenho dinheiro. Eu falei: puxa vida, Deus errou então, hein? Ainda vai me falar isso? Como que Deus confundiu a pessoa? A gente tem que parar de achar que é com a sobra. Não estou falando da obrigação. O dízimo é uma obrigação. Estou falando da generosidade. Aquilo que ninguém está esperando e você chega. E você abençoa. O generoso se parece com o Senhor. Sempre se lembre disso. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Temos um Deus que provê. Jeová Jirê, que provê. Um Deus de generosidade. Quando você é generoso, você reflete a glória de Deus em você. Estamos vivendo um tempo que eu acabei de ler aqui, em que os enfermos estão precisando, em que nós auxiliemos eles com a nossa generosidade. E o último versículo que eu quero ler. Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Olha só a palavra. Generosamente derramou a sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Esse generosamente, em outra versão, está que Ele nos fez abundar. Generosamente, que derramou abundantemente. Quando sou generoso, nós refletimos a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar neste momento. Senhor, nós colocamos em suas mãos nesta hora as nossas vidas. Queremos desenvolver essa habilidade em nós, mais do que nós já temos. Eu sei que o Senhor é um Deus generoso. Neste tempo onde as pessoas estão carentes de serem ouvidas com a nossa generosidade escutativa. E neste tempo que as pessoas estão precisando muitas vezes de um carinho através da nossa generosidade. Mesmo que não possamos visitá-las nesse tempo, mas que nós possamos mostrar a nossa generosidade, enviando-lhes algo, demonstrando o nosso amor, e não aquilo que nos sobra, e não aquilo, ó Deus, está sobrando no nosso guarda-roupa, mas aquilo que nos faz ser parecidos com o Senhor. Por isso nós te pedimos no nome de Jesus, nos ajude a termos um coração generoso, de sermos uma pessoa hospitaleira, de oferecermos o melhor que nós temos na nossa casa, de recebermos pessoas para ouvi-las, de abençoá-las, ó Deus, com um pão, com um prato de comida, mas que não sejamos como o Senhor Jesus nos alerta em Mateus 6, que a nossa generosidade
seja focada em Deus e não em nossa promoção, em não em divulgar o nosso eu, mas focadas em Cristo. Porque a tua palavra nos ensina que em Mateus 6:4, e o Deus que nos vê em secreto, Ele nos recompensará publicamente. Muitos verão a recompensa que o Senhor nos dará pela generosidade que o Senhor tem nos ensinado diariamente. Por isso nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, e que a nossa generosidade não seja, ó Pai, apenas uma caridade, mas seja algo que abra espaço na nossa vida para outras pessoas. E nós te louvamos nesta hora e te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém.